Existe uma dimensão do atendimento ao paciente obeso que nem sempre é considerado pelo paciente e nem sempre é abordada pela equipe de saúde, que é a questão do risco que o paciente obeso corre quando ele precisa ser atendido no sistema de saúde. Desde o sair de casa e o ser transportado para um hospital, os riscos que esse doente enfrenta são maiores do que de uma pessoa com peso ideal. Imagina que esse paciente more no terceiro andar de um prédio sem elevadores e ele pese mais de 150 quilos. É extremamente difícil fazer o transporte dessa pessoa, tirá-lo de casa, colocá-lo em um carro ou em uma ambulância e levá-lo até o hospital. É muito difícil. Se você imaginar que talvez essa pessoa não ande, que talvez essa pessoa seja uma pessoa que fica acamada, aí as dificuldades são ainda maiores. Ela vai precisar de uma maca para ser retirada de dentro de casa, vão precisar de 4, 5, 6 pessoas para fazer esse transporte. Nem sempre isso é possível, nem sempre se tem essa quantidade toda de pessoas, nem sempre a largura da porta é grande o suficiente para passar essa pessoa. Às vezes a parede da casa precisa ser quebrada. Eu me lembro que quando eu era bombeiro na cidade de Maringá, antes de me formar médico, eu me lembro que às vezes nós precisávamos fazer esse tipo de transporte de pessoas grandes obesas para hospitais, para internações, para atendimento de saúde. E era uma grande dificuldade essa logística toda, porque às vezes nós precisávamos quebrar a parede da casa, precisávamos quebrar muro para conseguir passar com a própria cama do paciente, com o paciente na cama, por essa parede até que chegasse na ambulância, um furgão que era a ambulância e que a gente conseguisse efetuar o tratamento. Então você imagina os riscos. Esse indivíduo pode cair. Se ele cair, ele vai quebrar vários ossos do corpo, porque ele é muito pesado. Então ele quebra fêmur, ele bate a cabeça. Além de toda a questão, toda a questão de vergonha que esse indivíduo acaba passando numa situação dessa. Então, é um problema extremamente desagradável para o paciente obeso ter que enfrentar esse transporte. Quando ele chega no hospital, a situação não é muito diferente, porque ele chega no hospital e na maioria dos hospitais do país não existem cadeiras de rodas adequadas para o doente obeso, não existem macas adequadas, camas adequadas, onde ele possa ficar acomodado de modo confortável, se locomovendo, se movimentando ativamente no leito no seu leito hospitalar. Então ele acaba ficando espremido em uma maca pequenininha, ou se juntam duas camas para que ele possa ficar em cima. Às vezes a cadeira de rodas não é adequada, porque não existe cadeira para grande obeso em qualquer lugar. Então gera uma série de desconfortos para o indivíduo. Essa sensação de inadequação, essa sensação de que não caibe no mundo, é uma sensação horrível de se sentir e que ele acaba sendo exposto quando ele precisa ir para o hospital. Uma outra questão é quando qualquer pessoa chega num hospital e nos procura com alguma queixa, a gente tenta detalhar a queixa dessa pessoa, examina o seu corpo e na sequência pede alguns exames. Esses equipamentos hospitalares para realização de exames, seja o equipamento de tomografia, de ressonância, de cateterismo, de cintilografia, são todos equipamentos que têm uma limitação de peso. Normalmente eles são projetados para pacientes de até 120 quilos. Então, pacientes acima de 120 quilos, às vezes, pacientes que precisariam fazer uma tomografia, não tem como ser feita essa tomografia. Você imagina, a pessoa chega no hospital com uma hipótese de ter tido um derrame,
ela precisa fazer uma tomografia para comprovar o diagnóstico do derrame e dar a melhor conduta no tratamento dela, e isso não é possível porque ela tem 140 quilos e o aparelho do tomógrafo não suporta paciente de mais do que 120 quilos. O resultado é que ela fica sem a tomografia e a gente a trata com o diagnóstico clínico feito com a história e o exame físico. Mas o ideal seria que esse exame fosse melhor feito, que esse paciente fosse melhor avaliado através desses exames diagnósticos. Mas eles não são possíveis. Isso em praticamente nenhum lugar do mundo. São equipamentos especiais que não estão disponíveis na maioria dos hospitais, porque a grande maioria da população não é composta por pessoas acima de 120 quilos. Então, esse é um outro risco que está relacionado ao atendimento do obeso. Às vezes nós não conseguimos fazer o melhor tratamento porque não conseguimos fazer o melhor diagnóstico. E isso por conta da condição de peso dessa pessoa. Além disso, todos os procedimentos médicos e de enfermagem que a gente precisa fazer numa pessoa, passar uma sonda, puncionar uma veia, fazer uma cirurgia, fazer fisioterapia, tudo isso é mais difícil com o paciente obeso, principalmente o paciente obeso mórbido. Você imagina que a quantidade de gordura que tem embaixo da pele, a dificuldade para se encontrar veia dessas pessoas, quantas vezes elas precisam ser furadas em um pronto-socorro até que se encontre uma veia. E óbvio, à medida que você vai furando uma pessoa, ela vai se irritando. Ela já passou por transtornos para sair de casa, por transtornos para chegar no hospital, para encontrar uma cadeira, para encontrar uma maca. E agora, ao invés de em uma única furada já conseguirem pegar a veia dela, vão dar 10 furadas para conseguir pegar a veia. Aí ela precisa fazer o atendimento, fazer o exame de tomografia, não pode fazer o exame porque ela está muito acima do peso. Então são só dificuldades. Você imagina, esse doente acamado, ele precisaria se movimentar no leito e ele não consegue fazer a movimentação sozinho porque ele é muito pesado. Só que também a equipe de enfermagem não consegue fazer a movimentação porque ele é muito pesado. A quantidade de enfermeiros por leito disponível no hospital é limitado. Eu não tenho 10 enfermeiros para cuidar de um paciente obeso. Às vezes tem 1 ou 2 e muitas vezes são mulheres e são mulheres pequenas, mulheres magras. Imagina uma menina de 60 quilos, 55 quilos, magrinha, cuidando de um paciente de 150 quilos. Ela não consegue movê-lo, ela não consegue tirá-lo da posição na cama, ela não consegue movimentar a perna dele. É muito difícil para a equipe de saúde cuidar dessa pessoa. Então, esse é mais um risco que está associado. Outra coisa é que, por conta de toda essa gordura no corpo, as cirurgias são muito mais difíceis. É muito mais difícil para mim, como cirurgião, operar um doente obeso do que um doente não obeso. A quantidade de gordura abdominal que ele tem é impressionante. O tamanho da incisão, o tamanho do corte que eu vou ter que fazer nessa cirurgia é muito maior do que o que eu faria em uma pessoa com peso ideal. E à medida que o corte é maior, o risco de infecção dessa ferida operatória é muito maior. A dor no pós-operatório é maior, a limitação na cama é maior. E se a limitação for maior, aumenta a chance desse indivíduo desenvolver pneumonia no pós-operatório por falta de mobilização, por uma tosse inadequada que não ajuda na expectoração de secreção. Então, são riscos que vão acrescendo, vão somando um ao outro e que vão tornando o atendimento do paciente obeso algo extremamente complicado. Então, você imagina uma doença complexa, multifatorial, que precisa de atendimento multiprofissional, com uma série de consequências para o corpo, com diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, problemas articulares,
E quando o indivíduo vem para o atendimento de saúde, ele ainda sofre toda essa dificuldade. Então, esse é um outro risco que pouco se fala, mas que está aí presente na vida do obeso. Por conta disso, sem sombra de dúvidas, eu reafirmo a minha fala inicial, a obesidade ela é uma doença, nós não estamos falando de estética, nós estamos falando de doença, de condição de saúde, de risco de vida, ou melhor, de risco de morte, de qualidade de vida, é de tudo isso que a gente está falando quando a gente fala sobre obesidade. Não é só uma questão de espelho, não é só uma questão de tamanho, de adequação a um perfil de beleza da sociedade. É principalmente uma questão de saúde. Então, é isso. É mais uma coisa para você pensar, considerar aí na sua reflexão e que essas informações lhe ajudem mais uma vez, olhar e perceber a grande importância do processo de emagrecimento, a grande necessidade do processo de emagrecimento na sua vida, como na vida de qualquer outra pessoa. Tá bom?